para todos os públicos. Boa tarde, meus alunos do 4º e 5º ano, os melhores alunos do 4º e 5º ano desse meu estado do Maranhão. Pois é, estamos mais uma vez aqui de volta com vocês com o programa Escola em Minha Casa, Projetos de Vidas. E aí, como é que foi? Vocês estudaram muito a última aula, gostaram? Pois é, espero que tenham anotado, pegado as principais palavras-chave, com toda certeza, com aquele pedido que o professor faz sempre, assistiram com os pais, com a família, com os primos, né? Pois é, então mais uma vez eu te peço, chame o seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, cachorro, papagaio ali, e vamos participar dessa aula com o professor André Nascimento de Geografia nesse primeiro bloco. Aqui nós vamos começar com o 4º ano e hoje nós vamos continuar falando sobre a natureza brasileira. Nós falamos da última vez sobre o relevo, né, o que causa ali, quais são os principais tipos de relevos do Brasil, que é planalto, planície e depressão. Fizemos até aquela música, né, sobre planalto, planície e depressão. Falamos também um pouco sobre erosão e entre outras coisas. Hoje também nós vamos nos aprofundar um pouco sobre esse assunto, sobre o relevo brasileiro. Tá certo? Vamos falar um pouco sobre o relevo brasileiro aqui hoje. Então nós vamos mostrar para vocês aquelas imagens sobre as principais formas da paisagem brasileira, né? Que nós temos um rio de planície, temos um planalto, mais outro, né? Temos a famosa aqui, a Chapada das Mesas, aqui no Maranhão, do Maranhão. E não podia faltar o nosso querido e belíssimo Lençóis Maranhenses, que fica na cidade de Barreirinhas e Santa Mário, e a região de Primeira Cruz também, e Paulinho Neves. Vamos falar um pouco, continuando aqui, falando sobre a natureza brasileira, sobre a ocupação do espaço modifica o relevo. Como é que isso acontece? Com a necessidade do homem. Vamos voltar um pouco para a história. As pessoas evoluíram porque nas ferramentas da agricultura, porque elas tinham necessidade de evoluir. Assim também é o homem. O homem modifica o relevo, o espaço, a paisagem, porque ele tem a necessidade. Infelizmente, às vezes, modifica de uma forma incorreta, sem pensar no meio ambiente, sem pensar no que aquilo pode trazer de negativo para a natureza e para o próprio ser humano. Quando é que o homem modifica o relevo? Por exemplo, o governo brasileiro está fazendo uma estrada, mas só que no meio dessa estrada existe uma montanha. Para não prejudicar tanto uma montanha, o que eles fazem? Eles perfuram um buraco ali no meio da montanha e fazem o quê? Os famosos túneis. E ali diminui tantos danos da natureza. Isso é uma forma de modificar o relevo, tá certo? Quando o governo também, quando vão construir estradas, eles também vão rasgar ali a natureza, tirar ali as florestas, as árvores, e também vão nivelar o máximo para a estrada ficar ali um pouco plana. Então eles também vão modificar o relevo, tá certo? Eles também modificam o relevo quando eles constroem, por exemplo, uma hidrelétrica, né? Que é uma fonte limpa de energia, tá certo? Vamos também, quando é que eles modificam o relevo também, professor, nessa imagem? Com a construção de cidades. Quando eles vão construir cidades, as cidades vão crescendo, vão se expandindo, eles vão precisar, às vezes, aterrar certos tipos de solo para ficar o quê? Mais ou menos nivelado para a construção de casas, para a construção de prédios, para a abertura de avenidas e também de represas, que às vezes são necessárias para abastecimento da água daquela cidade, tá certo? Como a gente pode observar nessa foto que existe uma represa para abastecer também a cidade. Também, quando é que eu posso ainda, professor, modificar o relevo? A indústria mineral. Vamos aqui voltar para o nosso vizinho estado do Pará, onde aqui o minério de ferro passa aqui na estrada de ferro de Carajás. Lá surgiu nos anos 80 aquela famosa explosão mineral da Serra do Carajás. Então as pessoas foram para lá e cavaram realmente. E o que era uma montanha, de repente virou um buraco, né? De tanto tirar ali os recursos minerais. E vocês observam nessa foto como é que ficou o que era a montanha. Ela ficou toda esculpida de acordo com a necessidade do homem, tá certo? Outra forma também, eu posso modificar o relevo das montanhas para a necessidade de adaptar a agricultura a certo tipo de solo. Na Ásia é muito comum isso acontecer, isso no Vietnã, na Tailândia, essa famosa curva de nível. Professor, mas o que vem ser essa curva de nível mesmo? A curva de nível ela é feita para quê? Para adequar o solo à minha plantação, à minha agricultura, e a força da chuva não levar as plantas, aos meus vegetais que eu plantei, e também não rasgar tanto o solo. Por isso, é comum se usar também as montanhas nesses países como para a plantação e para a agricultura, tá certo? É algo bem evoluído, né? Mas isso acontece há muitos e muitos anos.
Vamos continuar falando sobre a natureza brasileira aqui para o 4º ano, falar sobre o deslizamento. O que vem sendo o deslizamento? Ele é um fenômeno natural, como está falando aqui para a gente na nossa resposta. Mas, no entanto, o homem, com seu desmatamento, a sua falta de planejamento, ele pode acelerar esse tipo de deslizamento. Ou seja, por quê? Porque o homem tira ali, de repente, de uma barreira, ali de um solo, de um relevo que ele não é plano, ele é inclinado, ele tira ali as vegetações. Então ele tira a árvore, então sai as raízes, sai as folhas, as gramíneas. Então quando a chuva vem com força, ela vai começar a rasgar o solo e começa a encharcar. E como não tem ali as folhas, as gramíneas, nem as raízes para segurar o solo, o que acontece? O solo não aguenta estar tão encharcado. E acontece o quê? O deslizamento, que pode causar sérios danos ao ser humano e até morte. Olha essa imagem aqui numa cidade grande, pela retirada da vegetação que aconteceu, um deslizamento que cobriu várias casas e prédios e causa um desastre muito grande para a população. Vamos falar, continuando aqui nessa unidade 2, nossa segunda aula, falar um pouco sobre a erosão do solo. Quando é que ela acontece, professor? Ela acontece principalmente, como a gente falou na última aula, pela ação do vento e da água. Como assim? Quando eu não tenho aquela camada de vegetação, o que é necessário para segurar ali o solo, o vento e a água vão ali tirando o solo, a argila, a areia, e aquilo ali de repente vai abrindo o quê? Vai abrindo buracos, vai surgindo o quê? A erosão. E aquilo ali, aquele resto de material vai sendo levado para outros lugares. E ali vai ficando um buraco, vai ficando erodido aquela região ali todinha. Olha aqui a imagem dessa erosão, perto de uma casa, digamos, uma fazenda. E, professor, e qual é o problema da erosão? Causa o solo infértil, não serve para plantação, tá certo? E isso também prejudica as casas e as pessoas que estão morando naquela região, que pode destruir uma casa. A situação da cidade de Buriticupu, que está praticamente cercada por uma grande erosão, né? Outra forma de acontecer a erosão é o desmatamento. O desmatamento, como eu fui falar para vocês, quando eu tiro a camada de vegetação, as árvores, o solo não fica protegido e ocorre a erosão. Aqui a imagem de uma área desmatada e, infelizmente, por falta dela, o terreno está ocorrendo a erosão no terreno, tá certo? Vamos continuar aqui, gente, falando um pouco sobre a vegetação brasileira, sobre essa situação. Então eu peço para vocês que tenham cuidado quando for lidar com planta, com as árvores, com as gramíneas. Cuide do solo. Quando você olhar, observe como é que está o solo, se o relevo está sofrendo a erosão ou não, tá certo? Então, 4º ano, essa foi nossa aula sobre natureza brasileira, sobre o relevo, a erosão também, e o deslizamento. E agora nós vamos continuar com o 5º ano, falando sobre a urbanização brasileira, né? Sobre o crescimento das cidades. Esse assunto é massa, eu sei, é muito bom. O crescimento das grandes metrópoles brasileiras, né? Na última aula nós falamos sobre as cidades planejadas, as cidades históricas, as cidades que surgiram para proteção, como é o caso de Belém, no Pará, né? E falamos sobre um exemplo de cidade planejada, foi Brasília. Hoje nós vamos falar ainda sobre a urbanização brasileira. Nós temos aqui a imagem de uma grande cidade, que é aquela que tem mais de 500 mil habitantes. Uma imagem de uma média cidade, aquela que tem acima de 100, 200 mil habitantes, aqui é exemplo de Imperatriz, Maranhão. E temos uma imagem de uma pequena cidade, que são aquelas cidades abaixo de 100 mil habitantes, que é o caso dessa imagem da cidade de Rosário, a bela cidade de Rosário, né? Pois vamos continuando ainda falando sobre a urbanização brasileira para o 5º ano. Nós vamos falar sobre a cidade que eu falei para vocês. O que é cidade? Vocês lembram daquele conceito? Pois é. Cidade é o quê? É a aglomeração humana localizada numa área geográfica aonde as casas são próximas. E ali desenvolve o que, gente? Os tipos de serviço, como comércio e entre outras coisas, tá certo? Olha aqui exemplo de uma cidade. São Luís do Maranhão é exemplo de cidade, né? Lá tem a parte antiga histórica e temos também a parte moderna da cidade de São Luís, a nossa capital, a capital do Maranhão. Falando ainda mais um pouco sobre a urbanização da cidade, vamos falar hoje sobre as cidades e suas funções, né? Temos cidade de todos os tipos. Por exemplo, vamos falar hoje agora sobre as funções da cidade. Esse aqui são exemplos de cidades turísticas. Nós temos Barreirinhas, causada pelos Lençóis Maranhenses. A fonte de renda principal da cidade de Barreirinha qual é? Turismo. Por quê? Devido ao famoso Lençóis Maranhense e o seu Rio Preguiças, né? Também temos o quê? O Ouro Preto, em Minas Gerais.
é uma cidade turística. Por quê? Devido a toda a sua história, né? Ali da Inconfidência, o surgimento ali na região das Minas Gerais, com os bandeirantes. É uma cidade muito famosa, além de ser uma cidade universitária. Então ela recebe muito turístico. A principal fonte de renda de Ouro Preto também é o turismo. Então a cidade se prepara para receber as pessoas. E as pessoas vão lá para conhecer e deixam o quê? Dinheiro. E isso movimenta a economia e dá qualidade de vida para as pessoas. Outra imagem também é a famosa cidade gaúcha de quê? De Gramado, ali o estilo europeu, uma cidade realmente parecida com a Europa ali, né? Aquele inverno, as famosas ruas um pouco tortas de Gramado, cidade parecida com o estilo europeu mesmo, né? São exemplos de cidades turísticas. Existe cidade turística, né? E cidades também com várias funções, como é o caso que nós vamos falar agora, que é a cidade de Fortaleza, no Nordeste, aqui no estado do Ceará. A cidade de São Paulo, também tem várias funções, tem. Mas ela é turística, professor? Vamos falar sobre isso agora. E o Rio de Janeiro. Professor, Fortaleza é turística? Sim, Fortaleza é turística, é uma cidade de economia, as pessoas vão para lá também fazer negócio, e entre outras funções, como também histórica. E São Paulo, professor, não é mais sobre negócio? Pois é, justamente isso também. São Paulo é uma das cidades que recebe mais pessoas com turismo no Brasil, o turismo de negócio, tá certo? Às vezes São Paulo está ali competindo com o Rio de Janeiro no Brasil, com a quantidade de visitantes. Lá é o turismo de negócio, além de outras atrações também que tem em São Paulo. E São Paulo oferece outras coisas além do turismo. Cultural, gente, de serviço. É tanta coisa que essa cidade tem que a gente não consegue falar tudo. Mas São Paulo é uma cidade que tem muitas funções, não só funções de turismo, como é o caso de Barreirinhas, Ouro Preto e Gramado. Rio de Janeiro é a cidade mais famosa do Brasil. Também é uma grande metrópole lá com seus 15 milhões de habitantes. É uma cidade turística e também que tem outras funções, tá certo? Que ali essas funções todas reunidas transforma a economia da cidade. É isso mesmo. Vamos lá, continuando, gente. Mudanças da cidade. Como assim, professor? Mudanças na cidade? As cidades, gente, hoje, ela não é a mesma do passado. Por exemplo, essa imagem bem aqui, eu vou voltar para ser surpresa para vocês. Vocês conseguem reconhecer essa imagem aqui? Casarões grandes, né? Árvores baixas, bem planejada. Essa aqui é a Avenida Paulista, o nosso centro financeiro brasileiro. O centro financeiro da cidade de São Paulo e o principal centro financeiro do Brasil. É a Avenida Paulista. Professor, mas a Avenida Paulista não é cheia de prédio? Pois é, isso aqui é logo a sua criação. Agora, observe como a cidade do Rio de Janeiro, a Avenida Paulista mudou. Essa aqui é a Avenida Paulista no século XXI. Olha como era a Avenida Paulista, com seus casarões, os barões de café da época, né? Só morava lá gente realmente que tinha. Os barões de café lá. Hoje, que é a Avenida Paulista? Tomada por prédios, por bancos, por grandes empresas. A Avenida Paulista foi transformada com o tempo. Assim aconteceu com São Luís, que não era com Noé. Hoje ela não é igual como antigamente. Só o centro histórico que permanece ali, né, intacto ali, mas tem cheio de comércio. Assim é o Rio de Janeiro, Fortaleza e outras cidades, tá certo? As cidades são transformadas com o decorrer do tempo. Professor, como é que eu posso observar isso, essas modificações da cidade? Através das fotografias. Vou voltar mais uma vez. Olha a surpresa. Avenida Paulista na cidade de São Paulo, logo no fim do século XIX. Olha como era. Com casarões grandes, espaço, né? Muitas árvores, né? Nessa outra imagem você não observa quase árvore. Avenida Paulista no século XXI. Avenida, o centro financeiro, o coração financeiro brasileiro. Modificado. Como é que eu observo isso? Através das imagens. As imagens, as paisagens são modificadas e eu posso observar ela através das fotografias de vídeo, tá certo? Gente, aqui está ficando finalizando nossa disciplina de geografia hoje na nossa aula. E vou passar aquela atividade em família. Para o quarto ano, a atividade na página 49 e 51. Para o quinto ano, a atividade na página 61. Pois Deus abençoe, certo? Olhe lá as aulas no Google, né? No Google não, desculpa, gente, no YouTube da CEMED, e vão reunindo e estudem, tá certo? Então Deus abençoe. No próximo bloco vamos continuar com a disciplina de História.
Olá, turma, nós estamos de volta aqui nesse bloco a disciplina de História, né, com o nosso projeto aí, Escola em Minha Casa, projeto de vida, para as turmas do 4º e do 5º anos. Agora vamos trabalhar com a disciplina de História. No bloco anterior foi Geografia e nós vamos continuar com a nossa unidade 2 para o início, nessa primeira parte da aula de História, para o 4º ano, sobre o início do comércio, né? Hoje em dia nós fazemos nossas compras através do smartphone. Eu posso pegar meu smartphone aqui, né? Só entrar aqui em qualquer site. Não vou dar aqui nenhum merchan para nenhuma empresa. Posso entrar aqui, né? Pedir qualquer coisa, comprar aí uma geladeira, alguma coisa aí, né? Pois é, isso é muito fácil. Mas antigamente não foi assim. Não tinha o dinheiro, não existia a moeda, né? O trigo, só para vocês terem uma ideia, até o trigo já serviu como troca de moeda. O trigo, professor André? O trigo mesmo. Nós vamos estudar isso daqui a pouco, tá certo? Mais para frente. Vamos falar um pouco aqui sobre o início do comércio, sobre as trocas de valores, né? Como é que se deu isso? Pois é, eu queria um peixe, né? Eu queria comprar peixe, né? Tá aqui ele. Para isso eu precisava de alguma coisa com trigo. Como o trigo era em abundância, era uma semente, eu ia lá e recebia, por exemplo, eu trocava 1 quilo de peixe, digamos, por 1/4 de trigo. Era uma troca de moeda ali, era o famoso escambo, né? Que existia assim, né? Tá certo? Por exemplo, o artesão também. O artesão, para ele fazer o quê? Fazer uma sandália de couro, por exemplo, ele precisava o quê? Do couro, do animal. Aquilo ali tudo gerava ali um custo, né? E o caçador, para ele caçar, tinha certa época do ano que ele poderia caçar aquele animal. Professor, mas por que você está falando isso agora pra gente? Eu não estou entendendo de jeito nenhum, né? Porque com o passar do tempo, foram observando que as trocas eles precisavam estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto. Por quê? Porque cada tipo de produto tinha um tempo necessário para produzi-lo. E por que o senhor falou aqui sobre o peixe, o artesão, e falou aqui sobre a caça? Porque ele tem um tempo específico. O couro, eu preciso deixar que um certo animal cresça para me pegar aquele couro que tenha qualidade. Eu preciso curtir o couro ali, esticar ele, aquela situação. Então, leva um tempo. Então, cada tipo de calçado e de couro, ele leva um tempo maior do que o outro. Então, digamos que esse calçado é mais caro e esse seria mais barato, porque esse aqui levou mais tempo do que esse para ser construído, para ser feito pelo artesão, tá certo? Então, com o tempo, como ele levava o tempo para ser produzido, tinha valores diferentes. Professor, mas aí o senhor também falou sobre a caça, eu não estou entendendo não. Como é que isso tem a ver com a caça com isso? É porque também o caçador, ele tinha que se adequar ao tempo daquela caça, ele tinha que esperar para poder caçar ela, e dava um pouco de trabalho. Então aquilo ali também tinha o quê? Tinha um certo valor, tá certo? Então, de acordo com essa ideia, né, gente, de igualdade, a equivalência entre os direitos de produtores, um caçador precisaria de quê? De que para poder receber isso? Ele precisava de tempo para ir atrás de certa caça. Então, cada caça tinha um valor também, tá certo? Isso aí, o professor chamou a evolução do comércio, sim. As pessoas, não, isso aqui me dá mais trabalho, então eu preciso dar um valor maior, tá certo? Vamos continuando aqui com o nosso início do comércio, falar um pouco sobre o surgimento da moeda. Professor, eu não sei como é que eles trabalhavam sem o dinheiro do comércio. Pois é, a gente falou que eles faziam aquela troca, o escambo. Eu tenho 1 quilo de carne e vou trocar por 1 quilo de arroz. Eu estou com excesso de carne, mas eu preciso de arroz. Então eu ia na aldeia vizinha ali, lá vai eu, André, andando, trocava com o professor ali, Juscelino, que tinha 1 quilo de arroz que eu estava precisando, ele tinha, tá certo? Então é toda essa situação aí. Era um tipo de comércio ali que estava surgindo, tá certo? E com o tempo, como é que surgiu a moeda? Vamos falar um pouco agora aqui sobre para vocês, tá certo? Foi um pouco mais aí de 6.000 anos atrás, devido à necessidade. Tudo, gente, a palavra-chave para vocês. Tudo sobre a necessidade do ser humano. Então isso foi o quê? Foi fazendo com que o homem evoluísse, tá certo? Então, devido a essa necessidade, o homem começou a ter o quê? Nessa época, ele começou a evoluir esse tipo de troca, porque ela não era fácil de jeito nenhum. E ele usou o quê, professor? Como esse troca, digamos logo nisso, como moeda, para facilitar o trigo, que era algo que existia em abundância, tá certo? Essas sementes, eles serviam para quê? Como uma espécie de moeda. Professor André, o trigo, sim, o trigo ele foi tido como uma espécie de moeda para a época, que era algo em abundância, era leve, era fácil de transportar, tá certo? Olha aqui, digamos aqui, eu tinha
uma caça e eu precisava trocar pelo trigo. Uma caça, digamos, de javali, né? Javali valia meia saca de trigo, tá certo? E depois, logo em seguida, também, gente, foi começado o quê? O uso da concha como um tipo de moeda. Da concha, sim, há mais de 3.000 anos ali na China. Mas por que, professor, que a concha ela serviu como um tipo de moeda? Porque a concha ela era leve, tá certo? Ela tinha um material ali meio brilhante, parecido com metal. Então ela começou também a ser utilizada como um tipo de moeda. Vocês podem ver isso lá na página 48 de vocês do livro do 4º ano, tá certo? Olha que tipo de concha que era usado como moeda para como troca no comércio, tá certo? Só que as coisas, meus alunos, começou a evoluir, tá certo? Não, preciso adequar isso a alguma coisa, eu preciso melhorar, nós precisamos deixar isso aqui certo. E aí veio a necessidade. Por que surgiu o dinheiro, né? Qual era a necessidade do dinheiro? Foi para facilitar o quê? As trocas comerciais, tá certo? Que quando ficaram elas mais complexas ali, a princípio as permutas começaram a ficar mais dificultosas. Espera aí, o meu vale mais, por que tu tá me trocando só? Digamos, eu vou trocar esse celular por esse piloto, que é o mesmo produto, só tem um. Não, mas celular vale mais, esse piloto vale menos, tá certo? Então as moedas foram criadas para facilitar as trocas de produto, tá certo? A China, mais de 1.000 anos aí antes de Cristo, ela já começou a usar, tá certo? Esse tipo de concha como moeda. E logo depois, gente, há mais de 2.000 anos, começou a se usar também as moedas de metais, tá certo? Começaram a usar as de metais e ali passou a se fazer ela como tipo de comércio, como troca. Quais eram os metais, professor? O bronze, prata e ouro. Logo depois, como vai se evoluindo as coisas, os reis, os políticos, eles começaram o quê? Eles começaram a fundir a imagem deles aonde? Na moeda. Digamos aqui o professor André era o rei da Inglaterra. Não, rei do Brasil, na monarquia, né? Dom André I. Lá está eu, pode colocar minha face em todas as moedas do Brasil. Então, toda mão que tinha uma moeda, lá estava a minha face, né? Ou na cédula de papel, depois como foi surgindo. Então, foi isso, gente. A moeda surgiu devido à necessidade da troca, porque elas ficaram mais complexas, né? Por quê? A princípio, as permutas eram baseadas em quê, gente? Na quantidade de tempo do que cada coisa era produzida. Isso já é uma evolução, né? Pois é. Então, como elas ficaram mais complexas, vieram a necessidade da moeda. Por isso que surgiu o dinheiro, devido à necessidade para facilitar a troca. Tá certo? Pois é. E assim nós vamos terminando, gente, a nossa aula de história do quarto ano. E vamos entrar agora com o 5º ano, tá certo? Vamos entrar agora com o 5º ano sobre os primeiros núcleos populacionais para o 5º ano, né? Onde foi que começou, né? Ela começou ali logo no período neolítico. Período neolítico, professor? Sim. Logo no período neolítico começou ali os primeiros povoamentos. Por quê? Porque o homem não era mais o quê? Ele não era mais nômade. Ele evoluiu, já domesticou os animais e já ali praticava a agricultura. Então começou a surgir uma casa, 2 casas, daqui a pouco surgiu uma aldeia, um clã e começou a surgir o quê? Uma área ali, uma zona urbana, digamos que começaram a surgir uma vila. Então começou a surgir o que ali? Os núcleos populacionais devido à necessidade do homem que precisava evoluir e ele evoluiu. Tá certo? Onde que as moradias eram construídas? Perto dos campos, perto de áreas onde eles davam para ver lá as vistas. Não, vem ali um inimigo, então eu posso, já vi de longe, eu posso me proteger. Perto de lagos, de rio, como eu já falei, por quê? Porque eu precisava ali regar a minha agricultura e também eu precisava tomar água e pescar também, tá certo? E essas aldeias, quando elas começaram a crescer, né, essas vilas, elas começaram a dar origem às aldeias, que logo depois foram crescendo e começou a surgir o quê? Os primeiros núcleos populacionais. Digamos, as primeiras áreas urbanas, tá certo? E onde isso começou, professor? Pode dar uns exemplos? Uns exemplos pra gente? No Egito e na Mesopotâmia. No Egito aonde? Eu falei para vocês aonde? Que eles construíam áreas próximas o quê?
a área de cultivo deles, né? A agricultura e aos rios. Então, no Egito, próximo ao famoso rio Nilo. Então, ali começou a se construir. Como o Egito é muito deserto e é mais verde naquela região, nas margens do rio, então começou ali a construção de algumas vilas, de algumas cidades, como, por exemplo, Gizé, que vamos falar mais na frente. E na região da Mesopotâmia, surgiu ali devido àquela área úmida, devido ao rio Eufrates, famoso, está até na Bíblia, e o rio Tigres, tá certo? Olha aqui as imagens, por exemplo, aqui no Nilo, do cultivo, né, do Nilo. Eles construíram canais, né, para abastecimento da agricultura, e para a irrigação da agricultura, e também às vezes eles construíam diques. O que é o diques, professor André? É uma área onde eu isolo as águas para manter a terra firme e seca. Então eles construíam tanto os diques para manter a cidade protegida e também construíam canais para a irrigação da agricultura. Aqui uma imagem de uma área no Egito da agricultura e também se observa já as pirâmides. E ali nós vamos ver o que? A imagem da Mesopotâmia, ali perto ali do rio Eufrates e rio Tigres. A Mesopotâmia hoje pertence ao Iraque, à Síria, aquela região ali no Oriente Médio, como o professor já falou para vocês lá na unidade 1. Tá certo? Vamos falar um pouco sobre os primeiros núcleos populacionais, continuando falando ainda. Falar sobre as formações das primeiras cidades para vocês, tá certo? Como é que elas se deram, né? A formação das primeiras cidades. Por que isso acontecia? Falei para vocês no slide anterior. Eles precisavam o quê? Estar perto da área de cultivo e de onde tinha água. Às vezes era necessário fazer os diques para quê? Para isolar a água e permanecer com aquela área seca. E também eles construíram o quê, gente? Canais para o abastecimento da agricultura. Pai, vocês são espertos, vocês são 10. Acertaram, é isso mesmo. Nós temos as imagens aqui da famosa Babilônia, né, com seus mais de 2.000 anos, uma cidade grande. Observe o que aqui nela. Canais dentro da cidade, né? Abastecimento da cidade, tá certo? E abastecia também a agricultura, tá certo? E professor, além da Mesopotâmia, nessa região, quais eram as principais cidades naquela região? Nós tínhamos a cidade de Uruk e Eridu. Essas são as principais cidades que surgiram nessa região, tá certo? Com o crescimento das vilas, com o surgimento dos núcleos populacionais. Olha aqui a imagem de da cidade de uma cidade importante, viu? Cidade comercial, como nós já estudamos lá na unidade 1. A cidade de Uruk também na época. Sempre observe que tem um rio, né? Por que o rio? Eles precisavam tomar água, irrigar as plantações. E aqui a cidade de Eridu. Ela era protegida, né, por muralhas. Essas cidades, gente, só eram cidades importantes, cidades militares, comerciais, realmente. Às vezes, seus limites delas eram protegidos por grandes muralhas contra os inimigos que poderiam atacar aquelas grandes cidades. Certo? Continuando ainda falando sobre as cidades que surgiram, né, os primeiros núcleos populacionais. Vamos falar aqui da África. São as cidades de Gizé e Tebas, que eu falei de Gizé logo no início, né? Pois é, Gizé ela surgiu assim, próximo ao rio Nilo. E hoje Gizé é uma cidade grande, com mais de 3 milhões de habitantes, próxima à capital do Egito, que é a cidade do Cairo. Tá certo? Ela surgiu há muitos anos atrás e até hoje ela existe. Olha aqui a imagem de Gizé. Cidade grande, muito maior que São Luís, né? Vamos falar um pouco. Em outros continentes, professor? Sim, existiu nesse tempo. Começou a surgir as cidades na Europa, na Ásia e na América. Na Europa podemos citar quem? Atenas na Grécia, Roma ali na Itália, né? Anyang na China, na Ásia e Teotihuacan, nome difícil, né? Pois é, no México começou a surgir os núcleos populacionais que se espalharam não só ali no Oriente Médio e na África, mas também por todo o mundo. E aqui nós estamos terminando mais uma aula de história para o quarto e quinto ano da nossa cidade de Rosário. Pois é, vocês são os melhores alunos, né? E vamos fazer aquela atividade em família aqui. Para os quarto ano, fica na página 47, 49 e 50. E para o quinto ano, nas páginas 45, 47 e 49. Então, Deus abençoe. Eu peço mais uma vez que vocês assistam essa aula mais uma vez lá no YouTube. Revejam as aulas. Anotem as principais palavras-chave, que tudo vai dar certo, tá certo? Quando chegarem as provas, vocês vão arrebentar, que eu sei disso. Que vocês são muito inteligentes. Então, Deus abençoe. Shalom. Até a próxima.